Boa noite a todos. Que bom estarmos com vocês novamente, que alegria, que satisfação podermos estar aqui para conversarmos sobre Jesus. Que bom. E aqui na frente continua reservado para os espíritos desencarnados, superiores, né? Maravilha. Eles agradecem, viu? Estão dizendo que agradecem. Mas pode sentar também, que eles não se incomodam, não. Nós continuamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Allan Kardec não criou uma moral nova, não criou uma doutrina nova. Ele simplesmente pega da Bíblia, no caso do Evangelho de Mateus e de Lucas, comenta, dá a palavra aos espíritos superiores, instruções dos espíritos, e isso facilita muito o entendimento. Então, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item de agora: não procureis os gentios. Não procureis os gentios. Esse é o tema da noite. Para entender, então, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, a gente tem que começar lembrando o que é uma candeia. Candeia é uma luminária. Essas lâmpadas que nos iluminam nesse instante podem ser chamadas de candeia, usada para iluminação. Aqui uma candeia antiga, aqui se colocava o óleo e aqui colocava-se o pavio e acendia, e ela ficava mais ou menos assim, né? Então o que Jesus está dizendo? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Bom, o que é o alqueire? O alqueire é uma medida de volume, um medidor de volume que dá 80 litros. E é muito comum o pessoal falar de áreas em alqueires. Eu plantei lá 10 alqueires de milho. É porque o pessoal enchia esse vasilhame de semente de milho ou de arroz, por exemplo, e saía semeando. Aquela área semeada com esse volume correspondia a um alqueire. Por isso surgiu essa medida agrária. Mas a medida oficial agrária é hectare. Um alqueire no estado de São Paulo tem 2,4 hectares. Mas o que Jesus está dizendo é isso aqui, ó: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não esconda a luz. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Ninguém acende um lampião para colocar às escondidas debaixo de uma vasilha. Então, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire é não esconder a luz do conhecimento. É isso que Jesus pede para nós. Não esconder a luz do conhecimento, mas usar o conhecimento em benefício do próximo, para evitar doenças, esclarecendo-o, para ele ter saúde, auxiliar economicamente, auxiliar politicamente, orientar moralmente, ensinar a lei de amor, para que ele seja feliz, para que sejamos felizes. Então, não esconder a candeia, não esconder a luz do conhecimento, em benefício de si mesmo, para se orientar na vida, para evitar doenças, para ter saúde, para orientar-se espiritualmente. Nós temos o conhecimento do Evangelho para nos orientar, para sermos felizes, para evitar a fé cega, para ter a verdadeira fé, compreender a lei de amor, praticar a lei de amor, que é muito importante, para ser feliz. Então, é isso. Quando alguém nos pergunta algo, quando alguém nos procura, pedindo informações, pedindo esclarecimento, muitas vezes pessoas já
quase que se conduzindo a suicídio, gritam para que nós possamos trazer uma palavra de conforto, de ânimo, uma palavra de coragem, para que elas não suicidem, né? Então, isso é colocar a luz acima, para que ilumine todos que estão presentes. Então, por exemplo, conhecer o Espiritismo, conhecer o Evangelho de Jesus e não praticá-lo, também é colocar a candeia debaixo do alqueire. Percebem? Isso acontece conosco? Um pouco, não é? Porque praticar o Evangelho não é fácil. Nós já temos conhecimento do Evangelho. Mas, muitas vezes, nós praticamos 10% do Evangelho, pouco mais, 20%. Então, o tema da agora, já que a gente já sabe que significa não colocar a candeia debaixo do alqueire, não procureis os gentios. Não procureis os gentios. Quem eram os gentios? Ora, 700 anos antes de Cristo, os hebreus, o povo lá em Israel, eram 12 tribos unidas. Mas eles se desentenderam. Formou um pessoal no norte do país e outra tribo, outra aglomeração no sul do país. No sul ficou Benjamim e Judá, por isso judeus. Lá no norte ficou 9 tribos e Samaria, por isso samaritanos. Então, as 12 tribos se dividiu dessa forma: 10 no norte, 2 tribos no sul. E eles viraram inimigos, judeus e samaritanos. No sentido de que samaritanos foram encontrados assassinados em territórios de judeus, e judeus eram assassinados em territórios de samaritanos. Por isso tem aquela parábola do bom samaritano. Porque os doutores da lei consideravam os samaritanos heréticos, praticavam religiões erradas, diferentes deles, dos doutores da lei, dos fariseus. Então, os hebreus se dividiram, né? E os gentios eram vizinhos, países vizinhos, povos vizinhos, eram chamados de gentios. Então, quando Jesus diz, não procureis os gentios, e não entrei na cidade dos samaritanos, nós vamos entender porque ele disse isso. Então, a denominação dos povos eram 3, vocês se lembram? Judeus, samaritanos e gentios. E Jesus orientou os seus apóstolos, está aí os seus 12 apóstolos, né? Enviou os seus 12 apóstolos, após lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Por que Jesus disse isso? Não procureis os gentios, não procureis aqueles que estão fora do povo hebreu, do povo judeu, porque samaritanos eram hebreus e ficou fora, ó. Não procureis os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos. Por que será? Jesus ainda continua dizendo: mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vá antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino de Deus, que o reino dos céus está próximo. Está lá em Mateus capítulo 10. Vamos entender por que Jesus disse não ide aos samaritanos nem aos gentios.
é que Jesus tem planejamento, mesmo para nós, para esse terceiro milênio, Jesus tem planejamento para o milênio todo à frente. Sabe? Desde aquela época, Jesus cuida do planeta Terra desde a formação do planeta. A ciência diz em torno de 4,5 bilhões de anos, a idade da Terra. Então, Jesus não desprezou a conversão dos gentios. Não. Os gentios e os samaritanos e os povos pagãos era uma tarefa mais difícil para os apóstolos. E os apóstolos ainda não estavam preparados para uma tarefa mais difícil. Pois os gentios eram politeístas. Se a gente analisar o povo de Israel, os doutores da lei, os sacerdotes, os levitas, eles já acreditavam em um Deus único, que foi fruto do trabalho de Moisés. Os gentios e os samaritanos acreditavam em vários deuses: Deus do mar, Deus da água, Deus da fertilidade, Deus do trovão, e por aí vai. Então, onde está mais fácil levar a lei de Deus, que é um Deus único? Naqueles que já acreditavam num Deus único, que eram os judeus. O povo judeu já acreditava num Deus único. E os outros, gentios e samaritanos, acreditavam em vários deuses. Então Jesus previu as dificuldades para os apóstolos de ensinar num terreno ainda não desbravado, um terreno ainda selvagem, dos samaritanos e dos gentios. E também ele entende e previu que os gentios não estavam preparados para receber aquela semente naquele instante. Não estavam preparados para receber essas instruções de um Deus único. Então os judeus monoteístas, preparados por Moisés e pelos profetas, eles esperavam o Messias. Messias, ou sinônimo de o enviado de Deus, também chamado Cristo, como adjetivo, não como nome. Então, todos os profetas da antiguidade eram inspirados diretamente por Jesus. Anunciavam a vinda dos outros profetas, anunciaram a vinda de Jesus. Então eles eram inspirados diretamente por Jesus. Não podemos esquecer que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Todas as revelações divinas para a humanidade foram presididas, planejadas, executadas por Jesus. Percebem? Então os apóstolos: não procureis os gentios, mas depois os apóstolos foram até o centro do paganismo, que era Roma. Isso está no Ato dos Apóstolos. A revelação a Pedro também, para ele ir aos gentios, porque Pedro nesse momento já estava preparado. Posteriormente, Jesus diz a Paulo: ide aos gentios. E Paulo passa a ter um apelido: o apóstolo dos gentios. Paulo, que era Saulo e se converteu ao cristianismo, realizou um trabalho fantástico, maravilhoso no cristianismo primitivo, no início da doutrina cristã. Um espírito, um vaso preparado, um vaso já escolhido por Deus para fazer essa atividade. Mas Paulo perseguia, ele chamava Saulo, Saulo perseguia e matava cristãos. Sim, mas a partir do momento que ele percebe o erro, ele não fica se lamentando, ele não fica reclamando,
Ele não fica dizendo, errei, não tenho salvação. Não, Paulo vai à luta. Paulo vai ao trabalho cristão, divulgar o cristianismo, ensinar que o reino de Deus está próximo. Então Paulo realiza um trabalho muito importante, sofreu muito. Poderia ter sido uma reencarnação mais suave se ele tivesse caminhado por outro caminho, que era com a sua esposa, que era a noiva dele, deveria ter se transformado em esposa, ele abandonou-a. Se ele não tivesse apedrejado Estevão, o irmão da noiva, então ele poderia ter escolhido um caminho mais sossegado. Mas nós temos escolhas, cada um de nós tem escolhas e consequências, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de plantio livre, mas colheita obrigatória. Então, Paulo vai sim, posteriormente, aos gentios, e em torno do mar Mediterrâneo, ele visita e cria várias igrejas. Percebe? Então as ovelhas perdidas da casa de Israel eram vaidosos e exclusivistas. Não é privilégio que os apóstolos fossem as ovelhas perdidas de Israel. Não. Primeiro que eles já eram monoteístas, mas eles não eram privilegiados. Eles eram vaidosos. Eles achavam que só eles eram puros e os outros eram o resto, que os samaritanos eram heréticos, não cumpriam a religião. Percebem? E eram exclusivistas. Então isso também não é bom. Isso é uma forma de orgulho. Então ele pede para os apóstolos: vá às ovelhas perdidas de Israel. Ovelhas perdidas e não privilegiados. Antes, semear em terreno já desbravado, como já dissemos. Antes, atender com urgência o mais necessário. O mais necessário a gente tem que atender primeiro. Então, elegeram-se como povo escolhido por Deus. Os próprios fariseus, os próprios judeus, se autoelegeram como povo escolhido por Deus. Mas Jesus veio por todos os povos. Jesus veio por todos nós. Jesus não veio exclusivamente para os judeus. Não, não e não. Então Jesus afirma a igualdade a todos. Jesus veio para todos os povos. Percebem isso? Está claro essa parte? Tá, né? Então nós temos que ter cuidado com a vaidade e o orgulho de ser bondoso. Senão, o seu Paulo chega e fala assim para mim: nossa, João, eu tenho a maior alegria, eu tenho o maior orgulho de ser humilde. Bagunçou. Não pode. Orgulho de ser humilde está errado. Não é? Então, nós temos que ter cuidado. Tinha um senhor candidato a santo. E conta a lenda que o diabo ficava ali tentando ele. E ele se esforçando e superando as tentações. Até que o diabo percebeu e falou: com esse aqui eu não tenho a menor chance. Esse aqui está difícil. E o diabo se afastou. Quando o diabo está se afastando, o santo diz assim, o candidato a santo diz assim: obrigado, Senhor, agora eu sou um santo. O diabo escutou: opa, tem uma chance ali. Ele está se julgando santo, ele está orgulhando-se de ser humilde, tem uma chance de derrubá-lo. Isso nós temos que tomar esse cuidado, né? Para não cairmos nas tentações, para não cairmos moralmente, que é a pior das quedas, a queda
moral. Então as sementes também não podem germinar antes, e só um terreno preparado. Então não adiantava os apóstolos lançar a semente naqueles momentos, naquele início, lá nos gentios, lá nos samaritanos, porque a semente lá não ia germinar. Não estava um terreno preparado. Vocês já observaram o pessoal da agricultura? Ninguém planta arroz num lugar que não seja irrigado na época do frio, em junho, julho. Não. É plantado na época da chuva, novembro, dezembro. Cada cultura tem uma data de plantio. Hortaliças, na época do frio. Batatinha, batata holandesa, a partir de abril, maio, período do frio, tem que ser irrigado. Então, cada cultura, cada semente tem que ter um período certo para germinar, senão perde a semente. Espíritas, não perder tempo com zombadores. Nós não devemos perder tempo com zombadores. Esclarecer as pessoas de boa vontade sempre, mas não perder tempo em discussões, em teimosias, com zombadores, com incrédulos, que se recusam a ver e a ouvir. Percebem? Não é falta de caridade, é deixá-los em paz. Deixá-los em paz. Ninguém exige de uma lavoura de milho, que ainda está em crescimento, espigas maduras para fazer mingau, curau, pamonha e etc. Não, tem que esperar a lavoura desenvolver, florescer, frutificar. E assim são as pessoas também. Nós não podemos violentar consciências para que eles venham a ter o conhecimento que temos. Não, aguardemos. Então, não procureis os gentios e os samaritanos, não é para desprezar a conversão dos pagãos. Não era para desprezar, não. Ir antes pregar onde estava mais fácil aos apóstolos e mais fácil para entendimento dos judeus. Os judeus eram monoteístas. Estou fazendo um resumo, viu, gente? Os judeus eram monoteístas através de Moisés e dos profetas. Depois, os apóstolos pregaram no centro do paganismo, em Roma, onde Pedro, por exemplo, foi crucificado. O apóstolo Simão Pedro foi crucificado em Roma. O apóstolo Pedro estava se afastando de Roma, na Via Apis, e junto estava um seguidor de Pedro, Nazários. E os dois seguindo no escuro, numa madrugada, Pedro disse a Nazário: mas não está clareando mais cedo? Parece que o sol está vindo atrás da montanha. E observaram melhor, a formação daquela luz era Jesus. Pedro, médium, vidente, viu Jesus, Nazários não viu. Pedro ajoelha-se aos pés de Cristo, chora e pergunta: onde covades, Domine? Onde vais, Senhor? E Jesus diz: vou a Roma para ser crucificado pela segunda vez. Então Pedro vira-se e e caminha na direção de Roma para ser crucificado. Aí é como um eco. Nazários pergunta: covades, Senhor? Ou seja, onde vais, Simão Pedro? Covades, Domine. E Pedro diz: vou a Roma para ser crucificado. E realmente ele foi, e foi crucificado. Ele pediu que não fosse igual ao Cristo, mas que fosse crucificado com a cabeça para baixo. Então realmente, depois eles foram ao centro do paganismo, foram aos gentios, foram aos povos em volta do mar Mediterrâneo, a região da Europa também, fundaram igrejas e mais igrejas. Então, espíritas, não perder tempo com zombadores e incrédulos que recusam ver e ouvir. Os gentios
são agora uma opinião em muitos lugares. Hoje em dia, os gentios estão esparramados, não estão mais localizados lá em torno do mar Mediterrâneo, não. Ajudar primeiro os de boa vontade, que têm o germen da fé. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver, do que a um só que prefere as trevas. Então, é muito melhor ajudar, esclarecer, trazer luz para 100 cegos que desejam ver, do que tentar convencer um que não quer ver. Não tem isso? Pessoas que ainda não têm ouvidos de ouvir, ainda não têm olhos de ver. Então, não procureis os gentios e os samaritanos, eles resistem, algumas pessoas resistem por orgulho, quanto mais se parece dar valor à sua conversão. Você quer convencer e converter alguém ao Espiritismo? Então ele se sente muito importante. Ele pensa assim: o Espiritismo precisa de mim. E eu vou fazer uma resistência. Eu vou criar uma dificuldade. E na medida em que você mais busca-o, que você mais empenha em convertê-lo ao Espiritismo, por exemplo, mais ele se julga importante. E no Espiritismo, o Espiritismo não precisa de ninguém. Na verdade, nós precisamos do Espiritismo. Nós precisamos do Espiritismo. Então ocorre com as ideias o mesmo com as sementes. Comentamos isso. A nova luz já não é privilégio de nenhuma nação. A nova luz do cristianismo não é privilégio de nenhuma nação. A luz está em todos os lugares e todos os homens são irmãos. O cristianismo triunfou sobre o paganismo. Isso é interessante, porque o cristianismo foi perseguido, os cristãos foram perseguidos no início, porque traziam uma ideia de um Deus único, porque traziam uma ideia da lei de amor, da igualdade, da fraternidade, de que as pessoas não poderiam ser escravas umas das outras. Existiam escravos até nos meios religiosos. Os sacerdotes tinham escravos, os levitas tinham escravos, os doutores da lei tinham escravos. Estava errado. Jesus vem trazer a lei de fraternidade, a lei de amor. E que nós praticássemos a lei de amor. Então isso vai contra interesses econômicos, contra interesses políticos, contra interesses sociais. Por isso tentaram e fizeram matar Jesus para tentar acabar com a ideia. Mas a ideia é verdadeira, então ela prevaleceu e continuou. Então o cristianismo triunfou sobre o paganismo, só que depois os cristãos, de perseguidos, passaram a perseguidores. Foram perseguidos maometanos, queriam o túmulo sagrado, o local onde Jesus teria sido sepultado. Aí vem as chamadas, entre aspas, guerras santas, que santo não tinha nada. Exterminavam as pessoas em nome de Jesus, em nome da cruz. Absurdo, absurdo. Jesus nunca ensinou isso. Muito, muito, muito pelo contrário. E o Espiritismo triunfará sobre os gentios modernos. E está triunfando já. No passado era difícil para os espíritas se apresentarem como espíritas. A nossa casa de oração, que tem mais de 80 anos, aqui, Bezerra de Menezes, Unibem, teve dificuldades no início. As pessoas tinham preconceitos, perseguiam os espíritas. Às vezes eu falo em Rio das Pedras, perto de Piracicaba, e a casa de oração tem quase 90 anos lá. E eles contam que eram perseguidos, jogavam lixo
na porta, na varanda do centro espírita. A ponto deles irem no Chico Xavier e dizer: ô Chico, estão jogando ferros velhos, latarias na porta do centro. E Chico diz assim: esse material que eles jogam lá não dá para vender alguma coisa? Aproveita. Né? Então, o Espiritismo triunfará sobre esses gentios modernos. Hoje, já é bom, já temos um conceito muito bom. Nós podemos afirmar: somos espíritas. As pessoas aí fora já respeitam os espíritas. Está certo que isso também é um trabalho maravilhoso de como viveu Francisco Cândido Xavier. Essa herança ele deixou para nós, esse respeito aos espíritas. Então são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso aqui está no Evangelho, não é? São chegados os tempos que as coisas se restabelecerão, a verdade, separar o joio do trigo, separar a verdade das mentiras, para glorificar os justos e confundir os orgulhosos. Se vocês não têm perguntas, eu vou quase finalizar aqui, Beneficiemos sem lamentações. Por quê? Porque todo benefício lamentado é moeda falsa, perdeu o valor. Por exemplo, alguém vem, trabalha na casa de oração, Unibem, faz algum trabalho voluntário, depois fica lamentando, reclamando. O trabalho dele fica neutralizado. Moeda falsa, perdeu o valor. E beneficiemos sem exibições. Por quê? Aquele que procura sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Por que a gente não deve beneficiar com exibição? Porque exibindo o benefício, nós humilhamos o beneficiado. Sim. Se nós fazemos o bem com ostentação, com exibição, o beneficiado é humilhado. E segundo motivo pelo qual não se deve fazer isso, é que exibição, ostentação do bem praticado é exaltação do orgulho. E orgulho é um defeito grave, tem que ser combatido. Então, 2 motivos para realizarmos o benefício sem exibição, sem ostentação. Por isso Jesus disse: não saiba a vossa mão esquerda o que faz, o que doa a mão direita. Nem a mão esquerda não era para saber. Então não é para contar para ninguém, nem para a esposa, né? Às vezes a esposa fica brava: você não me conta tal coisa. Não, é porque a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. Aí ela fica brava. Não. Então beneficiemos sem milindres. Milindre é aquela pessoa que se sente ofendida por qualquer coisa, por pouca coisa, e deixa a casa de oração, deixa o trabalho voluntário, que seja de fazer sopa, ou um outro trabalho voluntário. Ela deixa o trabalho. E o melindrado, que se afasta da caridade, ainda não se aproximou dela, da caridade, por amor a Jesus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Percebem? Eu queria saber se vocês têm perguntas. Ficou claro? Ficou? Que bom. Temos recados da diretoria?